Olá a todos! Bem-vindos ao estudo dessa noite em nossa série sobre o Espiritismo visto através da psicologia transpessoal. Eu sou o Fabrício Assunção, da Sociedade Espírita de Bournemouth. É um prazer falar com vocês essa noite adorável na ilha de Maiorca, aqui na Espanha. Em cada estudo, nossos palestrantes convidados examinarão em profundidade os principais ensinamentos do Espiritismo e analisarão sua conexão com os aspectos psicológicos do ser humano, com foco nos ensinamentos de Allan Kardec e Joana de Ângeles. Esses estudos são uma colaboração internacional entre a Sociedade Espírita de Bournemouth, na Inglaterra, a AME, Associação Médica Espírita Brasileira no Brasil, e o Instituto Espírita dos Estados Unidos, na América. Essa noite, temos a honra de ter como nossas ilustres palestrantes convidadas Emily Munhoz e Michele Ponzano dos Santos. O tema da palestra dessa noite é Sexualidade e Psique. Refere-se ao Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, parte 2, capítulo 4, item 6, Gênero nos Espíritos. Permitam-me que digam algumas palavras sobre os nossos palestrantes. Emily é psiquiatra e graduada pela ABC Faculdade de Medicina. É analista junguiana pelo Instituto Junguiano de São Paulo e membro da Associação Médico Espírita de São Paulo. Michele é psicóloga, psicanalista e analista junguiana estagiária. É membro da Associação Médico Espírita do Brasil e do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, e é professora dos cursos de Joana de Ângeles. Agora é um prazer passar a palavra para Emily e Michele para o estudo dessa noite sobre o tema Sexualidade e Psique. Com vocês, Emily e Michele. Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente inicia essa jornada da noite de hoje, ainda que para a gente é a tarde, mas para vocês é a noite. Então, é com muita alegria que a gente começa, então, essa discussão, né? Lembrando que nós não pretendemos terminar esse assunto, porque é um assunto muito é, intenso, com muitos conceitos. A nossa intenção é passar a visão, principalmente, da benfeitora Joana de Ângeles, com os aspectos aí de Allan Kardec. Não é isso, Michele? Boa noite. É isso aí, é uma alegria imensa estar aqui nesse projeto com vocês e que a gente possa, então, no encontro de hoje, ter reflexões que possam render bons frutos no sentido do nosso autoconhecimento e da nossa tão buscada reforma íntima. E eu gostaria de começar a entrar nessa temática da sexualidade e do psiquismo, da espiritualidade, lembrando da energia psíquica, né? A nossa energia psíquica, ela vem da nossa essência divina, presente em cada um de nós, do nosso self. E essa energia, o Jung, Carl Gustav Jung, ele vai dizer que ela se manifesta de várias formas. Observação da vida, da criatividade e também da sexualidade. Então, vejam bem, a sexualidade, ela é uma das formas de expressão da nossa energia psíquica. Então, muito mais do que a expressão do ato sexual em si, a sexualidade, ela é regida por um arquétipo, que são os padrões universais, né? O arquétipo é o padrão universal, e é o arquétipo de comunhão, que Jung vai chamar de conúncio, que é aquele anseio de troca com o outro. Agora, olhem que interessante. Para a gente falar de sexualidade, de energia psíquica, né, e puxando esse conceito tão complexo do arquétipo, a gente quer trazer o seguinte: esse mesmo arquétipo da comunhão, que vai reger
a sexualidade também vai reger a religiosidade. Então, olhem que interessante, rege a sexualidade e a religiosidade. Se a gente fosse pegar as cores, né, a polarização das cores do espectro em que a gente consegue visualizar desde o infravermelho até o ultravioleta, a gente colocaria que os níveis da energia sexual ou de comunhão podem estar dentro dessas polaridades. O ultravioleta seria o psíquico, o espiritual, o religioso, o êxtase, e o infravermelho seria o físico, o sexual, o orgasmo. O orgasmo no êxtase espiritual, né? Vocês lembram daquelas referências a Teresa d'Ávila, de quando ela estava em oração e ela entrava em êxtase, e as pessoas referiam que ela tinha expressões que pareciam ser de orgasmo, porque é um prazer muito grande no êxtase, que é similar, o corpo físico entende na linguagem em que lhe é própria. E, claro, essa manifestação, ela vai evoluindo com o ser, né? Desde uma polaridade infravermelha até uma ultravioleta. Então, a gente tem, por exemplo, aquilo que une os elementos químicos é a lei de afinidade. Aquilo que une os planetas, os corpos celestes, é o magnetismo, e aquilo que une os seres humanos é o amor. Então, essa força de conexão. E essa troca de energia, ela vai acontecer a todo momento, em tudo na natureza. Nos seres primitivos, a descarga de energia, ela vai acontecer inconsideradamente, o que pode custar resultados angustiosos, com longo tempo em fixação, em existências menos felizes, nas quais a vida ensina devagarinho que ninguém pode abusar do outro sem prejuízo a si mesmo. Então, a energia sexual, ela é um dos recursos de atração no universo, que vai gerar cargas magnéticas em todos os seres e que tem um potencial criativo. Eu gostaria, assim, então, de trazer isso para iniciar essa questão da energia, para a partir daí, então, a gente dar continuidade em como é que essa energia vai se manifestar em nós, seres humanos. Vou parar de falar um pouquinho, senão a Amy vai ficar brava comigo. Não, tá ótimo. É, eu acho que a gente pode também começar a pensar na energia sexual através das perguntas que inspiraram esse seminário. Esse seminário pretende trazer os conceitos de Kardec e a visão de Joana de Ângeles. Então, todos nós elencamos uma parte do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, enfim, da codificação de Allan Kardec, e vamos falar dessa parte. Então, é rápido, eu vou ler para vocês as 3 perguntas que inspiraram, que nortearam a discussão de hoje. Então, são as perguntas do Livro dos Espíritos, as perguntas 200, 201 e 202. Então, como é rapidinho, é mais fácil. Pergunta 200. Os espíritos têm sexo? A resposta: não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Pergunta 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar em um corpo de um homem ou de uma mulher? Isso pouco importa. Resposta: isso pouco importa para o espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer.
temos um comentário breve. Os espíritos encarnam-se, homens ou mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, oferece-lhe provas e deveres especiais, e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Então, foi através dessas perguntas do Livro dos Espíritos que esse seminário foi inspirado, para que a gente possa discutir esse interessante conceito trazido por Kardec, que os espíritos não têm sexo. Então, a gente vai pensar na energia sexual feminina e masculina presentes nesse espírito em germe, né? E na essência dos nossos espíritos. E lembrando que, através da teoria das reencarnações, é uma teoria básica que nós espíritas temos como filosofia de vida, através das encarnações, podemos encarnar homens e podemos encarnar mulheres, para que, dependendo das provas e do que foi combinado na programação reencarnatória, para que a gente possa viver naquela existência. Então, esse é um conceito que muitas vezes a gente esquece no dia a dia, não é tão falado assim, mas é um conceito que dita muito do nosso comportamento e faz muito sentido pensando nas nossas tendências, pensando na nossa energia, pensando em tudo que nos habita. Então, é muito interessante nós falarmos dessa ideia de muitas vezes encarnar homens e muitas vezes encarnar mulheres, né? Tem um comentário aqui de Joana que eu vou trazer. Eu gosto de trazer os comentários na íntegra, porque quem leu Joana é muito bonito. Então, por que eu falar e não ela, não é verdade? Ela fala aqui da bissexualidade do espírito, um pouco do que a Michele trouxe. O espírito progride viajando através de ambas as polaridades. Isso, desculpe, Joana de Ângeles, o livro Encontros com a Paz e a Saúde. Então, o espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina. Está contando que, na mudança de uma para outra, por necessidade de progresso, as marcas ou os arquétipos da existência anterior fixem-se na constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva, como pretendem alguns estudiosos, ou por efeito da necessidade de retificação de erros anteriormente praticados, vivenciando novas experiências iluminativas. Então, esse conceito dá margem para diversas discussões interessantes que a gente pode fazer a partir de agora. Não é, Mi? Me fala um pouquinho dessa ideia, desse conceito, que ela é muito abrangente, muito rica, né? Então, conforme a Emily está trazendo, né, o espírito que na sua origem é assexuado, vai nascer como homem, vai nascer como mulher, e assim vai desenvolvendo as polaridades psíquicas que são peculiares em cada experiência. É interessante lembrar que no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, de Joana de Ângeles, ela explica que Jesus já tinha atingido um equilíbrio perfeito entre essas polaridades do masculino e do feminino. Então, Jesus, como sendo o nosso modelo e guia, nos mostra onde é que nós vamos chegar, né? Onde é que nós vamos chegar no sentido de ter essas duas polaridades bem desenvolvidas.
E a Joana de Ângeles, ela nos traz também um percorrido histórico de como é que nós viemos ao longo do tempo desenvolvendo as questões relacionadas à sexualidade na nossa experiência de vida aqui na Terra. Por muitos anos, a repressão sexual, a castração religiosa ancestral, que decorria de inibições, de frustrações, de perturbações dos líderes que condenavam o sexo como se fosse pecado. Essas questões, elas estão na base de muitos desequilíbrios da alma. Só que, por outro lado, depois, conforme nós fomos nos libertando das amarras da proibição, nós acabamos caindo no outro extremo, que é o da permissividade, que não nos tornou, enquanto ser humano, não nos tornou mais feliz. Tanto que a gente vê nos tempos de hoje a busca frenética por álcool e drogas para aumentar a capacidade sexual, e as pessoas continuam angustiadas e insatisfeitas. Porque o uso indevido de qualquer função produz distúrbios, desajustes, carências, que somente educando o hábito nós vamos conseguir harmonizar. Porque o prazer, ele está associado a toda e qualquer conduta humana. E quando nós falamos de relação sexual, nós falamos também de necessidades psicológicas e não apenas biológicas. Eu gosto de citar o exemplo também da relação de Francisco de Assis com a irmã Clara, que tinha uma relação de afinidade muito grande, onde essa união acontecia num nível espiritual, né? Não que o nível carnal tenha qualquer coisa de errado, não, mas que são polares, são níveis que a gente vai experienciando, né? E eles, naquela grande evolução espiritual deles, tinham essa troca de energia, de afeto, num nível puramente espiritual. E nos planos superiores, conforme a gente vê na doutrina espírita, que, né, nos livros espíritas, as pessoas se unem por vínculos de afinidade. Então, o sexo, ele vai ter um papel relevante na construção espiritual do ser humano também. As suas energias podem e devem ser canalizadas para fins elevados, mediante a sublimação, e isso sem violência com relação aos impulsos biológicos, né? Eu gostaria de citar para vocês também, apesar de não estar no script, eu gosto de sair um pouquinho da caixa às vezes assim, mas é porque esse livro ele é muito interessante. É o Sexo e Consciência, que reúne uma série de contos que o Divaldo Franco compartilha com o público da experiência dele. É não só, né, na experiência dele com a Joana de Ângeles, que é o nosso foco principal, Joana e Kardec, mas também nas suas conversas com Chico Xavier. E tem uma passagem muito linda aqui nesse livro, que ele diz assim, que ele se sentia muito angustiado com as questões referentes à sexualidade. E ele foi buscar Chico Xavier para tirar algumas dúvidas. E que o Chico falou da sexualidade de uma maneira tão bonita e tão sublime, eles estão debaixo, a cena é assim, eles estão debaixo de uma laranjeira na residência do Chico. O Chico se apoia na laranjeira, depois começa a colher algumas flores, porque a laranjeira estava extremamente florida, e ele faz um pequeno buquê com aquelas flores e começa a explicar que a sexualidade está presente em tudo na natureza. Tudo na natureza é sexo, diz o Chico Xavier para o Divaldo. A raiz da árvore, penetrando o seio generoso da terra, em sua busca de água e humus, também é sexo. Tudo na natureza tem essa relação. Então,
tudo está realizando uma função sexual, ele diz. A planta, suas flores, sua folhagem, seus frutos são a bênção dessa função transcendente. E aí ele segue discorrendo sobre isso, falando da responsabilidade que a inteligência vai ter em relação ao sexo, que o ser consciente deve manter essa responsabilidade para se preservar das perturbações psicológicas, fisiológicas e espirituais que se derivam de uma conduta sexual desregrada ou inconveniente. O que seria uma conduta desregrada? Aquela que passa por cima do outro, aquela que vê o outro como um objeto que não respeita o outro, né? Então, ele segue falando sobre a reprodução humana e também na anatomia dos indivíduos e tal, e segue nesse sentido, assim. Então, puxando um pouco aquilo que eu estava trazendo, né, da energia sexual, também expressa não só no ser humano, mas em tudo na natureza. Isso é muito bonito, Eu, eu, né? eu paro um pouquinho só para poder, pra gente poder ir conversando, senão eu fico falando muito aqui, tem muito mais coisa para a gente compartilhar. É verdade. É, é interessante a gente pensar na energia sexual, como você trouxe ali no começo, né, Mi? Falando da energia sexual presente, então, no ser humano e em todos os seres vivos, é interessante a gente pensar, né, que em todos os seres vivos essa energia está presente. Então, nós podemos inferir que é uma energia divina, é uma energia da criação, é uma energia importantíssima, né? Eu costumo dizer o quão potente é essa energia, porque ela é capaz de gerar um novo ser. Então, o quanto que isso é potente, quanto que isso é intenso, né? Então, presente em toda a natureza, trazendo o equilíbrio e trazendo o desenvolvimento necessário para os vegetais, para os animais, primeiramente de uma forma instintiva, né? Presente nos vegetais, nos animais, e indo se desenvolvendo arquetipicamente, buscando o outro lado do espectro, podendo atingir essa evolução e um contato com o divino. Então, o quão importante é essa energia para a gente? O que nós inferimos que é o quão importante para nós cuidarmos dessa energia, da nossa energia sexual, todos nós cuidarmos e tratarmos com respeito essa energia criativa, né, Nina? Então, o quanto ela é importante, né? É, exatamente, né? E o quanto a importância da relação afetuosa associada à comunhão sexual, que isso vai resultar em plenitude. Joana de Ângeles explica isso, assim, o quanto sem o amor ela pode ser frustrante e pode produzir desinteresse e culpa. E aí a gente observa as tantas pessoas que a gente acompanha, né, em termos assim de psicoterapia, que perderam a função sexual por alguma questão, alguma doença, alguma coisa, e com isso a alegria de viver. Eu lembro de um paciente, quando eu trabalhei em hospital psiquiátrico, que ele tinha internado por risco de suicídio, porque ele teve um câncer de próstata e perdeu a função sexual. E aí a vida para ele tinha perdido sentido. Ele caiu no alcoolismo, queria se suicidar. Outras finalidades existenciais devem servir de objetivo nesse momento, quando a pessoa tem uma problemática como essa, né? Outras metas, ideais, porque o ser humano não é somente um animal sexual, né? A sexualidade é muito importante, é belíssima, mas nós somos um espírito imortal
em busca da nossa integração com o pensamento cósmico. E o predomínio da nossa natureza animal, o predomínio é transitório, né? A gente tem esse predomínio por causa da longa jornada nossa, né? Enquanto um psiquismo iniciante, assim, até atingir o patamar de um espírito mais elevado no rumo da angelitude. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, que é um outro autor espiritual também, ele diz que nós vivemos na Terra a hora do sexo, que o sexo vive na cabeça das pessoas e dando a devida importância a essa função, que é maravilhosa e tal, mas que a união dos seres, que ela é super importante na união dos seres, mas reduzir o indivíduo à função sexual é tornar ele escravo disso. Então, o ser humano, nessa mesma linha do que eu vinha falando, são os seus valores éticos, os seus sonhos, as suas lutas, a sua grandeza, as suas aprendizagens também dolorosas, né? Então, quando o sexo é conduzido de uma maneira assim ruim, né, causando tormentos nos outros, isso abre campo para o que no Espiritismo a gente estuda também, que é o campo das obsessões, atraindo também espíritos atormentados, né? Tem um outro livro do Divaldo que é o Sexo e Obsessão, muito interessante, que trata da história de um padre que é atormentado por desejos pedófilos, e ele sofria obsessão de um grupo de espíritos ligados ao Marquês de Sade na espiritualidade. Então, tem tanta coisa na doutrina espírita para a gente estudar, para a gente ler, e para a gente ir tendo esse conhecimento, assim, de como é que as coisas são, não só no outro plano, mas de como é que a gente pode conduzir nesse plano também, que é muito interessante, né? Sim, a gente tem bastante material, né? Mas se a gente for sempre resumir esse material, é o quanto essa ela é importante e o quanto nós precisamos exercê-la através do amor, né? Colocando o amor, sublimando e transformando essa energia numa expressão de amor. Isso é muito importante, né? É o que a gente traz de muito bonito na nossa doutrina, né? Tem um outro tópico que eu acho muito importante a gente abordar, que é a ideia da homossexualidade e das diversas expressões da sexualidade que nós temos hoje em dia. Então, quando pensamos ali nas perguntas do Livro dos Espíritos e falamos da bissexualidade do espírito, e que vezes encarnamos como homem, vezes como mulher, só através desse conceito nós podemos imaginar o quão legítimo é a orientação homossexual, né? O quão legítima e quanto nós devemos respeitá-la. Porque como nós trazemos dentro de nós ambas as potencialidades, uma dessas potencialidades pode preponderar, independente do sexo biológico, né? Essas manifestações da sexualidade, então, como a gente diz, a sexualidade vai muito além do ato sexual. Ela tem a ver com uma expressão da nossa alma, né? Então, a orientação sexual, homoafetiva ou heteroafetiva, ou a bissexualidade, a identificação sexual, né, como masculino, feminino ou transexual, como nós podemos nos expressar, né? Então, a parte exterior ser ali uma apresentação como homem, uma apresentação como mulher, ou uma apresentação
andrógeno, que a gente não tem uma definição. Então, todas essas manifestações que nós temos, e através da sigla hoje em dia, do LGBTQIA+, é, o quão importante é acolher essas almas, compreendendo que só a ideia de existir essa bissexualidade do espírito, nós já podemos acolher e compreender que aquela manifestação ela é legítima. Ela é uma manifestação da alma. Jung traz muito a ideia de olharmos para a nossa alma e respeitarmos as tendências, e respeitarmos a nossa verdade interior. Então, o quão importante é respeitarmos a orientação sexual, né? O quão importante é respeitarmos a identificação sexual dos indivíduos. Então, eu acho que esse conceito espírita, contido aí nessas perguntas e contido também na nossa literatura, traz um grande norte para as ideias e para a realidade que vivenciamos hoje, através desses grupos que merecem todo o nosso carinho e todo o nosso respeito. Né, Mi? Fala um pouquinho. Adorei a tua colocação, exatamente. O que o Espiritismo vai nos trazer a respeito dessas questões é a importância do amor. Que a gente possa amar o nosso próximo, seja de um gênero ou de outro, porque no final das contas é isso que importa. Graças a Deus, hoje em dia, a gente sabe que homossexualidade não é doença psiquiátrica, porque houve um tempo em que até isso a ciência pensou que fosse, né? E graças a Deus agora a gente sabe que não. Então, o que o Espiritismo vai nos acrescentar é esse entendimento. Nós já reencarnamos como homens e como mulheres inúmeras vezes. E as pessoas com quem a gente vivenciou o amor em outras existências, na existência atual, muitas vezes vai provocar essa sensibilização, assim, a gente vai nos sensibilizar, né? Seja estando presente num corpo de homem ou de mulher. Então, isso é importante da gente entender para que a gente possa, acima de tudo, amar, né? E respeitar as tendências uns dos outros, sem nos tornarmos aqueles inquisidores, né, que ficam querendo determinar a conduta alheia. Agora, o que a doutrina espírita vai explicar é que é interessante a gente ter o cuidado de não utilizar o sexo como uma forma de maltratar o outro. Esse é o ponto. Seja através de uma vida promíscua, tornando o outro um objeto, né? Mas que o amor estando acima de tudo, então não importa qual é a tendência de cada ser humano. Isso é o mais importante, né? Se a gente tiver alguma dúvida com relação a isso, o importante é lembrar da orientação do Cristo a respeito das relações humanas. Amar. Esse é o ponto. Então, acho que a Emily colocou muito bem, né, os aspectos relacionados a isso. Sim. E as energias presentes no nosso corpo, na nossa alma, melhor dizendo, elas vão ser manifestadas de cada um de uma maneira. Eu vou falar um pouquinho do conceito, mas depois eu vou querer que a Mi fale um pouco mais, do conceito de ânima e ânimos de Carl Gustav Jung, que faz com que a gente amplie essa visão, amplie esse pensamento. E vai de acordo com os ensinamentos de Kardec, dessa bissexualidade da alma, né? Vamos pensar que ânima é a energia feminina contida e pode estar na consciência do indivíduo ou no inconsciente.
E o contrário, o ânimos, seria a energia masculina, que pode estar contida no ego, na consciência ou no inconsciente. Então, veja bem, numa mulher que tem a identidade de gênero feminina, ela provavelmente tem a ânima na consciência e o ânimos no inconsciente. Porém, aquele irmão que tem uma identificação de gênero transexual, por exemplo, ele pode ter essa manifestação, né? Então, na consciência, na- em desacordo com o sexo biológico. Então, é isso que a gente vê na prática, né? Então, essa energia está na consciência, e aí observamos os nossos irmãos transexuais que eles não conseguem se identificar com o gênero de nascimento, porque bem provavelmente essa energia está em desacordo, né? Também, e aí pensamos em tudo que pode ter por trás dessa prova importante daquele espírito, né? Porque não deixa de ser uma grande prova para aquele espírito passar por essa situação. Então, esse conceito vai trazer ampliar também o conceito de ânimo e de ânimos, de Jung, né? Vai trazer um esclarecimento sobre toda essa dinâmica, né, Michele? Fala um pouquinho. Eu gosto de pegar aquele símbolo oriental do Yin Yang, sabem? Hum, Por quê? Porque ele fala do masculino e do feminino de uma maneira simbólica. Essa oposição complementar entre fora e dentro, quente e frio, masculino e feminino, ativo e passivo, porque o que que acontece? Todos nós temos essas duas forças dentro de nós. Quando se fala em ânima, é o feminino que fica no inconsciente, e quando a gente fala de ânimos, é o masculino no inconsciente. A Joana de Ângeles vai explicar que esse material que está no inconsciente vem das nossas experiências em encarnações passadas, né? Então a gente vai juntando esses elementos dentro de nós. Quando a gente encarna no atual momento, com um corpo físico, numa cultura, num contexto familiar, a gente vai formando a nossa personalidade atual, e alguns aspectos ficam então na consciência e outros no inconsciente, como a Emily dizia, né? Por exemplo, eu nasci num corpo feminino, fui me identificando com alguns aspectos do feminino, então partes minhas mais masculinas tiveram a tendência a ficar mais inconsciente. Então, eu tenho no meu inconsciente o meu ânimos, né? Tenho um corpo, uma identificação feminina e tal, e dentro do meu inconsciente, o ânimos. E isso acontece com todos nós, né? Nós nos identificamos mais com uma polaridade que fica na consciência e a outra fica mais no inconsciente. E isso, de uma certa maneira, vai nos influenciar. Quando a Joana de Ângeles fala que Jesus já tinha alcançado esse equilíbrio perfeito entre ânima e ânimos, é isso que nós estamos tentando buscar. Daqui a um bom tempo a gente vai chegar lá. Por enquanto, a gente tem isso em desnível. Há uma tendência maior. E não quer dizer necessariamente a questão de gênero, assim, porque, por exemplo, eu posso me identificar como mulher, mas eu posso ter uma conduta extremamente masculina, né? Ou não, eu posso ser homossexual e ter uma expressão bastante feminina, sei lá. Então, essas coisas elas vão gerando combinações que dão uma variedade muito grande. O importante é assim, todos nós temos as duas polaridades e a nossa meta é equilibrar as duas. Então, não é por acaso que a gente reencarna num ou no outro polo, é para ajudar a desenvolver. Ah, mas isso quer dizer então que eu tenho que reprimir os meus anseios de uma polaridade só porque eu nasci no corpo? Não, claro que não. É que bom que hoje em dia a gente está podendo expandir
a passos de formiga, mas assim, a visão nesse sentido, para que as pessoas possam realmente se permitir serem felizes com quem se amam, né, com quem amam, e podendo, de uma certa maneira, naturalmente ir se trabalhando nesse sentido. Então, a gente vem para trabalhar o nosso lado mais ativo, o nosso lado mais passivo. As nossas tendências vão nos dizer isso, né? E se eu sou uma pessoa muito ativa, por que não ficar mais atenta ao aspecto oposto para ir me trabalhando também? E ir tentando equilibrar as duas coisas. Não sei se, se eu confundir a coisa ou se está claro mais ou menos a linha de raciocínio, mas é para a gente poder entender então para que serve, né? A gente vir numa reencarnação para ir trabalhando essas duas polaridades. Sim. Esse conceito amplia, né, essa nossa visão, essas polaridades, né? Então, quando a gente fala da polaridade feminina, a gente está falando da maternagem, dessa parte de leveza, né? Essa parte aí de nutrição, de cuidados, né? E quando a gente fala dessa parte masculina, nós estamos falando da força, dessa obstinação, de toda a procura, né? E isso, arquetipicamente, já vem, né, pensando, por exemplo, num arquétipo ali dos homens primitivos, onde o homem sai para caçar, para buscar o alimento, sai, né? Então ele está ali com essa polaridade masculina e a mulher fica em casa cuidando dos filhos e tudo mais. Então, arquetipicamente, a energia ela é mais ou menos nesse sentido. Então, veja, como ela disse, existem diversas possibilidades de combinação dessa energia, independente da orientação e da identificação sexual, não é? E essas energias, o que elas são? Pensando pensando no conceito das reencarnações, essas energias, elas contêm as nossas experiências reencarnatórias, né? Então, as nossas experiências onde a manifestação da energia feminina foi predominante, essa energia feminina foi trabalhada com essas impressões. E na encarnação onde a energia masculina foi predominante, né? Ela vai trazer, então, todas essas expressões e essas impressões, né, no nosso espírito. Então, como é bonita essa construção, não é? E como é importante o respeito e cada essa expressão dessa energia pode acontecer de uma maneira, né? E o quanto é importante nós respeitarmos essa manifestação inconsciente que está ligada ao nosso cérebro, né? Essas energias, elas estão diretamente ligadas ao nosso cérebro, que é essa energia condutora e organizadora da nossa psique, né? Então, esse é um conceito muito bonito, né? Que faz com que a gente amplie bastante a nossa visão, não é? Exatamente. E nesse sentido também, né, dessas forças, é importante a gente pegar do espiritismo a questão da lei de causa e efeito para poder pensar as relações sexuais, o quanto também estão subordinadas à questão da lei de causa e efeito, no sentido de tudo aquilo que nós dermos a outra pessoa, nós também vamos receber da lei universal. E o que a gente estuda na Joana e observando os ensinamentos de Kardec também, é o quanto existe a predominância do instinto e o quanto é difícil de nós nos autoanalisarmos quando o instinto vem e toma conta.
né? Além também da questão das influências das inteligências desencarnadas. E conforme a gente vai evoluindo, nós vamos também compreendendo a necessidade de aplicar a energia sexual com responsabilidade. Seja na relação sexual ou seja em qualquer coisa, porque a energia vai estar presente nas obras culturais, em todas as expressões artísticas, né, em tudo que a gente faz. Vocês sabem que naquele livro que eu falei, que o Divaldo conversa com o Chico Xavier, o Chico também conta da experiência pessoal dele, que quando ele era jovem, ele tinha o ímpeto sexual muito grande, e ele não sabia o que fazer com isso. E aí no livro ele conta os diálogos que ele tem com o mentor dele e que o mentor dá algumas ideias de coisas que ele poderia fazer para que ele pudesse mais facilmente lidar com essas forças, considerando que ele tinha uma mediunidade muito grande, ele tinha reencarnado para um compromisso diferente da maioria de nós, assim, que viemos para ter nossos parceiros, constituir família, ou enfim, ele veio para se relacionar com a família universal, ele tinha um compromisso, né? Algumas pessoas, como ele, como o Divaldo Franco, e aí ele não sabia o que fazer com essa energia toda. E o Emmanuel dá várias ideias, assim, dele direcionar essa energia fazendo muitas caminhadas na natureza, correr, gastar energia, essa energia para que o instinto não deixasse ele perturbado. Então é muito interessante, assim, como essas pessoas que têm uma evolução espiritual maior, elas lidam de um jeito diferente, né? De novo, assim, pegando um outro aspecto que a gente não leu do Kardec, mas que eu gostaria de citar também, não estava nas perguntas que nós planejamos, mas é a pergunta 701, que vai falar da poligamia. Olha só o que o Kardec fala, porque perguntam para ele com relação à poligamia, né? Se a poligamia ou a monogamia está mais de acordo com a lei natural. E aí os espíritos respondem que a poligamia é uma lei humana cuja abolição marca um progresso social, olha só. Então, o casamento deve estar fundado na afeição dos seres que se unem. E com a poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Então, vejam bem, a questão da sensualidade precisa estar a serviço de algo maior. Esse é o ponto. Precisa estar a serviço do amor e não simplesmente para satisfação de impulsos de um ou de outro, porque isso faz com que a gente passe por cima do outro. É a lei do bruto, é a lei do mais forte, né? A matéria, com as suas leis mais brutas no início da civilização, foi nos ensinando algumas coisas e formando os arquétipos, que é isso que a gente tem. A Joana de Ângeles vai falar que os arquétipos, eles foram sendo constituídos a partir de experiências milenares também, de muito tempo de experiências, né? O homem das cavernas, como a Emily falou, o homem saía para caçar, a mulher cuidava da prole. Hoje em dia a gente tem uma riqueza, uma diversidade muito maior nesse sentido, mas ainda assim a gente vê no mundo hoje a lei do mais forte preponderar em muitos aspectos, né? Então, assim, com relação à sexualidade, dela poder estar a serviço da lei de amor, dela poder estar a serviço de uma conexão maior. Então, a poligamia, ela faz com que nós fiquemos aprisionados com relação a muitas existências de reparação, de aprendizado, onde a gente vai devagarinho disciplinando as nossas emoções. Então, isso é uma coisa que o Espiritismo nos traz, né? E para que a gente possa, então, não maltratar os outros, né? Respeitar os sentimentos dos outros. Então, as relações sexuais irresponsáveis, que são o tratar outras pessoas como se fossem coisas, que vão gerando coisas a reparar e vão nos deixando presos também em situações que a gente vai precisar vivenciar, né? Aquilo que as teorias esotéricas chamam de relações kármicas, né? Então, isso é muito importante.
a Joana de Ângeles vai falar também que toda vez que uma pessoa se une com outra através do sexo, existe uma troca de energia muito grande, onde a dupla se alimenta psiquicamente das energias espirituais um do outro. Então, não é só troca no campo físico, existe uma troca também no campo emocional e no campo espiritual, uma troca de energia. E por isso que é importante a responsabilidade, né, sem nenhuma desconsideração de um com relação ao outro. Uma coisa que a gente vê, né? Eu já assisti uma palestra do Divaldo Franco e ele falando sobre ambientes como casas de bordel, por exemplo, casas de prostituição, assim, onde existe uma gama de espíritos atormentados, em sofrimento, e a importância de se poder, aos pouquinhos, respeitar o ser humano e não torná-lo objeto das suas, né, dos seus desejos, enfim. Então, ambientes assim voltados ao sexo, como no caso de um bordel, que a pessoa vai para pagar, para ter, eles tendem a ter uma concentração de energia muito doentia, porque existe um padrão de desconsideração das necessidades do outro ali, né? Sim. É, e o quão importante, então, é cuidar dessa energia através do amor. Vou ler aqui só um trechinho da Joana falando sobre isso, que é tão bonito. Então, como ela fala com cuidado e com amorosidade sobre essa energia, né? A união sexual é fundamental à existência humana, por cujo contributo a vida se expressa facultando as reencarnações dos espíritos, a união afetiva e a responsabilidade entre os parceiros que se elegem e se vinculam através do tempo, estimulando a arte, a beleza, ao trabalho e ao progresso e a busca da felicidade. Então, eu acho que esse parágrafo resume bastante isso que a gente está falando, dessa busca do amor, né? Poder olhar com sinceridade o quanto essa energia está a serviço do nosso crescimento espiritual, né? Está a serviço, de uma vinculação ao mais alto, né, Miriam? Eu estava aqui pensando, tem bastante coisa que essa parte é muito rica. Eu não sei quanto tempo a gente vai disponibilizar depois para as perguntas. Talvez, eu não sei se a gente já abre e a gente vai continuando trazendo o nosso pensamento. O que vocês acham? Acho que podemos abrir para as perguntas. E, então, so far we have one question. I'm gonna say who everyone who wants to ask question, please drop your question here on the chat. I will read the questions in English and then I will translate into Portuguese. And then I hand it over to Emily and Michelle to answer the question. So the first question is a strong a strong woman, an independent woman, is often a threat to a man. Most men then unconsciously feel invited to fight, to prove themselves. But a strong woman does not actually want this. They want more cooperation instead of opposition. Most most become uncomfortable. What is the spiritual insight on here? Because feminine is not always calm and quiet. There are women who are so a tribal leader and can hunt, but often that is seen as masculine and unfortunately often a fight. And then I think she wrote something else here. Do you have any insights into what can I take with me into my life? So I will translate the question. Uma mulher forte, uma mulher independente é muitas vezes uma ameaça para o homem.
A maioria dos homens, então, inconscientemente, sente-se convidada a lutar para se provarem. Mas a mulher forte não quer isso. Ela quer, muitas vezes, cooperação e não oposição. A maioria fica desconfortável. Qual é a visão espiritual aqui? Porque o feminino nem sempre é calmo e tranquilo. Há mulheres que também são líderes de tribos e pode caçar. Muitas vezes isso é visto como masculino, e infelizmente muitas vezes uma luta. Aí a pergunta dela é: que vocês podem me dar alguma eh, orientação para que eu possa levar isso para minha vida? Pelo que eu entendi, ela se identifica muito com a história que ela na pergunta, né? Dessa questão de ser identificado como uma mulher masculina, forte. E aí, espiritualmente falando, o que vocês podem contribuir? Lembrem que dentro desta mulher forte existe uma outra polaridade sensível. Então, sempre que a gente tiver o predomínio de algo na consciência, a gente tem o seu oposto escondidinho no inconsciente, independente de sermos homens ou mulheres, ou identificação de gênero, né? Então, a mulher forte vai ter aquela menininha sensível dentro dela e vice-versa, né? Então, o que que acontece? A gente precisa buscar o equilíbrio. Muitas vezes a gente busca esse equilíbrio nas relações, a gente vai tentar buscar no outro aquilo que a gente precisa desenvolver dentro. E sim, às vezes encontrando um outro que funciona parecido, que também é forte, os atritos acontecem. Então, a gente precisa buscar esse equilíbrio de forças dentro de nós. Agora, com certeza, nessa coisa de que mulheres também são chefes de tribo, não tenha dúvida, tanto que a gente tem ao longo da história da humanidade muitas tribos matriarcais, né, muitas civilizações matriarcais. Então, aqui a gente fala dos arquétipos, e por isso que eu gosto muito de pegar o símbolo do Yin Yang, porque daí a gente foge um pouco disso, porque sim, a gente vai ter essas expressões de uma maneira bastante diversificada, né? Isso, essa pergunta, ela vai muito de acordo com a ideia dessa polaridade energética mesmo, né? Então, essa mulher forte tem na consciência também esses atributos do masculino, né? E pode entrar em conflito, mas dentro tem essa menininha que busca o acolhimento. Então, o que mostra que nós temos essas polaridades dentro da gente, que ora vão para a consciência, ora vão para o inconsciente, e vão aí buscando na parceria conjugal a busca desse equilíbrio, né? Então, muitas vezes os conflitos podem acontecer sim. E eu acho que o importante é observarmos como colocar essa energia dentro da relação, né? Então, muitas vezes, usar o feminino numa conversa, né? Poder usar o feminino que existe dentro da gente, podendo buscar uma conversa, um entendimento mais profundo com o parceiro, acolhedor, nutritivo, não é? Então, buscar aí todas essas possibilidades que existem dentro da gente a nosso favor, a favor do relacionamento e a favor do nosso desenvolvimento. A ideia é essa, desenvolver as duas polaridades, né? Vou aproveitar para indicar um livro também. Esse eu sei que tem em inglês, porque originariamente ele é escrito em inglês, que é Parceiros Invisíveis. Acho que o nome é exatamente a mesma tradução. É de psicologia, não é de espiritismo, mas para quem quiser aprofundar, traz muitos exemplos de ânimos e ânima nas relações. Como é que é com o meu ânimo se relacionando com o outro e tal. Então, é bastante interessante para quem quiser estudar um pouquinho mais essas questões.
Okay. Thank you, Michelle and Emily. Next question is, is it okay for human to change the gender, or this is wrong from the spiritual perspective because they should go through the experience of the body God gave them? So the question in português, a pergunta em português. É ok para o ser humano mudar o gênero, ou isso é errado do ponto de vista espiritual, porque eles devem passar pela experiência do corpo que Deus lhes deu? Há muitos anos atrás, eu assisti o Chico Xavier num programa antigo aqui do Brasil que se chama Pinga Fogo, e as pessoas perguntando para ele sobre cirurgia plástica. Se seria lícito fazer a cirurgia plástica ou não. E ele responde de uma maneira tão cuidadosa, tão respeitosa, que eu vou reproduzir mais ou menos assim o que eu me lembro que ele fala, que é o seguinte: se Deus colocou nas mãos da ciência a possibilidade de fazer uso para felicitar a vida do ser humano ainda mais, por que não, né? A cirurgia plástica ser utilizada, né, com, como é que ele fala, assim, com discernimento, né? Porque, assim, a cirurgia plástica é uma coisa boa que pode ser usada para o bem, só que, claro, se cair num extremo daquelas pessoas assim que fazem 500 cirurgias plásticas, nunca estão felizes consigo, na verdade, uma fuga de conflitos psicológicos, aí acaba sendo pernicioso. Então, o que que acontece se a gente for pegar isso para a questão também de mudança de gênero, né? O espiritismo, ele não diz nada objetivo com relação a isso. Existem muitas pessoas pensando, não sei se a Emily concorda comigo, levantando hipóteses, mas a maneira como eu entendo, considerando que, acima de tudo, deve-se estar o amor, porque tem muito julgamento por aí, né, acusando as pessoas que fazem a mudança de sexo e tal. Eu acho isso que a gente tem que ter muito cuidado, e não criticar, não julgar, porque está nas mãos da ciência fazer isso, né? Então, será que é tão errado assim? Não sei o que que a Emily acha disso. Eu concordo. Se existe essa possibilidade, eu acho que, então, se Deus permitiu a, a haver essa cirurgia, será que não é um indício de que essas almas precisam disso para que possam estar de acordo, com a alma delas? Não é? Então, a gente não pode esquecer da palavrinha-chave, que é o livre-arbítrio, não é? Então, eu não vejo proibição de forma nenhuma. Eu vejo, o uso com consciência de tais ferramentas disponíveis, né, no nosso mundo, né? Agora, claro, a gente só precisa lembrar, sim, que não é por acaso que a gente nasce num corpo ou no outro, numa família ou na outra, né? E isso se estende assim às relações também, não existem uniões conjugais ao acaso. Então, tudo tem uma razão de ser. E isso a gente precisa levar em conta. O que que eu preciso extrair do meu aprendizado? O que que eu preciso desenvolver vindo numa família que apresenta tal dificuldade, vindo numa forma física que é difícil para mim, né? Porque a gente vem com as nossas tendências e às vezes, por exemplo, um espírito que vem reencarnando há muitas vidas num corpo masculino, quando ele nasce num corpo feminino, aquilo causa uma estranheza. Ai, meu Deus, eu não me sinto assim, porque espiritualmente eu estou muito marcada pelas experiências de várias vidas vir como homem e vice-versa, né? Então, o que que é importante? É a gente poder se trabalhar nesse sentido, porque tem uma lógica, tem uma justificativa, então.
né? E a partir daí, sim, poder fazer um estudo e, e aí cada caso é um caso. A gente vai ter pessoas que vão estar vivenciando um conflito muito grande e outras que não, e outras que estão apenas, então, se adequando à maneira como se sentem melhor e, né, e querem se expressar. Thank you, Emily. Thank you, Michelle. Moving on to the next question. Passando para outra pergunta. The question goes as, is that not a danger? People might repress their sexual energy, trying to live a more spiritual life without being someone with a special mission for humanity, like Chico. Então, a pergunta traduzida seria: não existe o perigo de as pessoas reprimirem sua energia sexual, tentando viver uma vida mais espiritual, sem ser alguém com uma missão especial para a humanidade, como a do Chico? Creio que sim. Não é à toa que a gente vê em muitos ambientes religiosos certas perturbações, né, a pedofilia, coisas horríveis que a gente vê pela mídia às vezes acontecendo em variadas religiões, assim. Acho que sim. Eu acho que é muito importante a gente poder canalizar as forças sexuais, disciplinar os nossos impulsos, seja numa relação, né, amorosa, tendo um parceiro e tal, ou então, como o Chico, fazendo esse processo de sublimação. Mas, com certeza, né, não é todo mundo que vai conseguir ter uma vida espiritualizada e direcionando essas forças para a humanidade, como o Emmanuel, o mentor do Chico, orientou que ele fizesse. Então, tem que ter muito cuidado. Uma coisa é reprimir, outra coisa é sublimar, é bem diferente. E a repressão é muito complicada, né? Porque aí vai para a sombra, né? Como a gente fala através da psicologia. E aí aquela questão fica muito mais complicada de lidar psicologicamente, né? Então há uma negação de algo que é natural, né? Como diz Joana, que é natural, simplesmente existe. Então talvez o esforço, né, é, de não exercer essa energia esteja além das forças daquele espírito, né? Claro, que muitos podem conseguir, sem dúvida nenhuma, levar essa energia para uma outra frente, para um outro lugar. Agora, tenho certeza que muitos têm muita dificuldade e acabam lidando muito mal com a abstinência sexual, de fato. E veja bem, né, dando continuidade a essa linha de raciocínio, assim, o que a Joana de Ângeles vai explicar é que as relações familiares, né, a constituição de família, de relacionamento e tal, são muito importantes no sentido da sua função educadora e regenerativa, porque muitos desregramentos na área sexual vão sendo refeitos ou no relacionamento, ou no lar. O Espírito Emmanuel diz que no lar a gente faz uma cirurgia psíquica das nossas tendências, dos nossos impulsos. E a gente sabe também que antigos amantes vêm na condição de pais e filhos para aprender a desenvolver o amor verdadeiro. Então, nesse sentido também, juntando um pouco de tudo que está sendo dito assim, né? A importância dos pais aceitarem as escolhas dos filhos. Pais que muitas vezes sofrem muito para aceitar o relacionamento de uma filha. Muitas vezes eles estão renunciando à companhia que eles mesmos conduziram mal no passado, né? Então, assim, às vezes é um amante do passado que chega e esses vínculos vão sendo reconstruídos com o amor. Muitas mães que se sentem como se os filhos estivessem sendo arrancados delas, no fundo, tem essa inconsciente de ligação
do passado, não quer abrir mão do seu filho. Sabe essas relações de posse, assim, que a gente fica, né? Com filho, com filha, não querendo que eles possam seguir as suas vidas. Então, o próprio respeitar escolhas dos filhos nessas experiências é uma vitória sobre nós mesmos. Então, olha só que interessante a gente poder se trabalhar também nesse sentido. Nas relações, poder trabalhar a nossa energia sexual e nessa, né, na constituição de vínculos e tal, de poder também ir nos educando nesse sentido. Thank you, Michelle and Emily. Moving on to the next question. Passando para outra pergunta. Can you ask them to talk about the spirits who are reincarnating and identify as non-binary, please? A pergunta em português seria: você pode pedir para elas falarem sobre os espíritos que estão reencarnando e se identificando como não binários? Essa questão é uma questão que podemos pensar, né, através da ideia da bissexualidade do espírito. Eu enxergo através disso, né? Então, essa manifestação pode acontecer, então, da energia masculina e feminina muito intensas ao mesmo tempo, né? E ter aí uma dificuldade de se ajustar a uma identificação, né? Então, eu imagino que são energias muito presentes dentro da pessoa, que vão ali estar em algum conflito, e a manifestação disso é a pessoa entender que é não binário, né? Eu penso dessa forma, é algo que eu consigo inferir dessa nossa teoria, da teoria que trouxemos aqui hoje. Não sei você. Estou de acordo com a Emily e talvez me falte conhecimento para ir muito além assim disso, né? Porque a gente entende realmente o espírito como sendo completo e a gente vem experienciar de uma maneira ou de outra para irmos evoluindo e atingindo então um patamar de integração maior de todas essas nossas partes, né? Então, acho que a Emily coloca bem. Mas digo aqui assim que eu acho que a gente tem muito mais a estudar, né, e muito mais a aprender com os espíritos acerca disso. Então, eu não saberia falar muito mais além disso, peço desculpas por isso, mas é uma caminhada que a gente faz no aprendizado, né? Vamos juntos buscando as respostas. Okay, I think we are coming out to the end of our study group. A gente está chegando ao final do nosso grupo de estudo. Emily, Michelle, vocês têm alguma consideração final que vocês gostariam de fazer antes da gente encerrar? Só traduzindo aí. Ah, não, não traduz. Eu só Eu gostaria de quero. agradecer a oportunidade de estarmos aqui e essa oportunidade de falarmos sobre esse assunto tão interessante, tão abrangente. E, na verdade, só meu agradecimento. Tem mais uma coisinha que eu gostaria de acrescentar, uma ideiazinha, que é o quanto nós devemos nos abster da censura e da condenação frente às complexidades relacionadas à questão da sexualidade. Isso é uma primeira coisa. E uma outra coisa é o Emmanuel, o Espírito Emmanuel, fala que o adultério, a gente acabou não abordando muito esse aspecto, mas ele fala do adultério e da prostituição
no futuro serão classificados como psicopatologia. Olha que forte ele dizer isso, como psicopatologia, e vão se extinguir com o remédio adequado. São instrumentos de prova e expiação, ele diz, e estão destinados a desaparecer. E tem uma colocaçãozinha do Emmanuel, que eu achei muito bonita, também gostaria de compartilhar com vocês, que diz assim: não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não indisciplina, mas controle. Não impulso livre, mas responsabilidade. Eu quero agradecer a vocês, né, por nos acompanharem, estarem aqui conosco nesse estudo e que nós possamos nos reunir muitas e muitas vezes ainda no futuro.